Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Neste vídeo vamos continuar a falar sobre a sumarização de conjuntos frequentes e os seus algoritmos para determinação de conjuntos fechados e maximais, entre outros assuntos. O primeiro caso que nós vamos estudar aqui é a determinação de conjuntos maximais. Lembrando o nosso conceito anterior, conjuntos maximais são aqueles que não possuem superconjuntos que sejam também frequentes. Eles são uma forma condensada de representar os conjuntos frequentes, mas tem a limitação de haver uma perda de informação com relação ao seu suporte. Ou seja, os conjuntos maximais, eles permitem que nós reidentifiquemos todos os conjuntos frequentes, sem, entretanto, sabermos qual é o suporte desses conjuntos. No próximo vídeo, nós vamos também trabalhar com conjuntos fechados e, como nós vamos ver naquele vídeo, esses sim são capazes de determinar qual é o suporte dos conjuntos. A ideia da geração de conjuntos maximais, ela deriva do algoritmo Eclet e é interessante porque ela tem uma lógica que nós poderíamos chamar de gulosa. Ou seja, o algoritmo ele tenta construir o maior conjunto ou identificar o maior conjunto frequente rapidamente e, a partir dessa identificação, ele apenas verifica para os outros conjuntos frequentes se eles não são subconjuntos dos maximais já identificados. Com isso, o processo se torna bastante eficiente e nós conseguimos rapidamente delimitar quais são os conjuntos maximais. Para isso, a ideia do algoritmo é, a cada vez que nós geramos um novo conjunto frequente X, nós realizamos duas verificações de maximalidade. A primeira verificação de maximalidade é chamada verificação de subconjunto, ou seja, se existir um item set y que pertence ao conjunto dos maximais, de tal forma que x seja um subconjunto de y, então x não é maximal. Caso contrário, x pode ser o maximal e deve ser adicionado ao conjunto M caligráfico. A segunda verificação é a chamada verificação de superconjunto. Se não existe um conjunto y pertencente aos maximais, tal que y seja um subconjunto de x, então nesse caso, se tal y existe, ou seja, o conjunto maximal ele contém um conjunto y, que é um subconjunto de um x que nós acabamos de enumerar, então y não pode ser maximal e deve ser removido. São duas checagens bastante simples, mas que elas garantem que ao fim do processo de determinação de conjuntos frequentes, nós tenhamos no conjunto M caligráfico apenas os conjuntos maximais frequentes. Bom, o algoritmo, como foi mencionado, ele é baseado no Eclet e a ideia é que nós iniciamos com os conjuntos frequentes e a partir desse início nós enumeramos tão rapidamente quanto possível os conjuntos maximais. A ideia então é que toda vez que nós tenhamos algum conjunto novo, ele possa ser verificado em comparação aos maximais e o processo ele ganha velocidade porque o algoritmo ele é recursivo. Ou seja, sempre que nós formos capazes de enumerar algum conjunto que tenha potencial de ser maximal, nós rapidamente verificamos esse conjunto. Aqui nós temos o pseudocódigo do algoritmo. A chamada inicial, como foi mencionado, ela vai conter para os itens sets e as transações associadas ao item set. Esses itens são os itens frequentes e nós mostramos aqui o algoritmo recursivo Gmax que recebe esses itens, o suporte mínimo e o conjunto de maximais que inicialmente ele é vazio. A nossa primeira atuação aqui ela é exatamente de criar esse conjunto Y, que é a união dos vários conjuntos que estão em P, e se existe um Z pertencente aos maximais tal que Y seja um subconjunto de Z, nós não temos para que prosseguir. A gente basicamente cancela a recursão nesse ponto e retornamos. Por outro lado, se não for esse o caso, para cada xi que pertence a P,
nós temos aqui um PI, que seria exatamente os padrões a serem derivados a partir de P. Aí nós realizamos aqui, como é o caso do Eclet, exatamente a expansão dos conjuntos com os seus irmãos, entre aspas, que estão dentro do conjunto P, ou seja, nós vamos localizar quais são os outros conjuntos XJ, onde o J seja superior ao I, para evitar que o mesmo conjunto seja enumerado mais de uma vez. Esse conjunto X e J, ele é construído. O conjunto de transações onde X e J é obtido, ele é alcançado pela interseção das listas de T e Ds, como acontece no Eclet. Mais uma vez, se o suporte dele for superior ao mínimo necessário, ele é incluído no conjunto PI, e isso é testado para todos os XJ que ocorram em P. Tá? Se o conjunto PI, ao fim desse processo, ele for diferente de vazio, ou seja, nós conseguimos efetivamente encontrar algum novo conjunto X e J que é superior ao suporte mínimo, cuja frequência é superior ao suporte mínimo, então nós chamamos aqui o Gmax recursivamente. Caso o PI seja vazio, o que acontece nesse caso? Nós vamos verificar se existe algum Z pertencente ao maximal, onde o XI seja não seja subconjunto de Z, ou seja, porque não existe tal Z. Nesse caso, nós adicionamos o XI ao conjunto maximal. Por quê? Porque como nós não conseguimos expandir esse XI para um conjunto de maior cardinalidade, e ele domina até certo ponto o conjunto dos maximais, então nós acrescentamos ele ao conjunto dos maximais. Aqui nós vemos um exemplo para a nossa base que estamos utilizando na mineração de conjuntos frequentes maximais. Então, como foi mencionado, nós começamos aqui com a base contendo os itens frequentes, isso é o P inicial, e aí nós construímos o que é chamado de PA. Né? O PA, então, ele vai conter AB, AD e AE. Só que, lembrando aqui o algoritmo, notem que logo depois que nós conseguimos determinar o AB, nós verificamos que o PA ele não é vazio, e aí nós avançamos o processo com uma chamada recursiva ao Gmax, e aí nós vamos ter ABD. Ocorre o mesmo processo com a ABD e nós chegamos a ABDE. A BDE, então, é um conjunto maximal e é colocado dentro do conjunto maximal. A partir desse momento, o processo ele se torna bem mais ágil. Por quê? Porque nós não chegamos a verificar a BE porque ele é um subconjunto de ABDE, nós não consideramos também a ADE, nesse caso, e a E, porque são subconjuntos de ABDE, e nós rapidamente progredimos para o B, onde nós temos BC, BD e BE. Notem que o BE, ele é um subconjunto de ABDE, assim como o BD, então eles não são considerados, o BDE não é considerado, e nós geramos aqui o segundo conjunto maximal, que é BCE, que ocorre nas transações 2, 4 e 5. A partir desse ponto, tanto CE, que é um subconjunto de BCE, quanto DE, que é um subconjunto de ABDE, também não são considerados e o algoritmo termina. Notem que existe uma eficiência bastante grande do algoritmo em todos aqueles conjuntos para os quais nós já sabemos que eles são cobertos por algum dos maximais já determinados, você simplesmente interrompe o processamento daquele conjunto maximal. Bom, com isso nós concluímos esse vídeo que versou sobre a determinação de conjuntos maximais usando o algoritmo Gmax.